Oi, gente! Nós somos alunos do treinamento de habilidade 7 da Faculdade de Ciências Médicas. E hoje nós vamos apresentar a técnica de punção intra-arterial. Vem com a gente! A inserção de catéter intra-arterial é um método invasivo utilizado para a mensuração da pressão arterial média, permitindo a monitorização contínua, direta e invasiva da pressão arterial em pacientes críticos em uso de drogas vasoativas, como a noradrenalina. Além disso, ele facilita a retirada frequente de sangue, quando é necessário retirar acima de 3 vezes por dia, para a realização de exames, como a gasometria arterial, e também permite o estabelecimento de via para remoção rápida de sangue, em condições de sobrecarga volêmica. As principais indicações são cirurgia cardiopulmonar, procedimentos cirúrgicos de grande porte, como operações vasculares, torácicas, abdominais e neurológicas, instabilidade hemodinâmica, parada cardíaca, insuficiência respiratória grave e choque, trauma neurológico ou politrauma com monitorização da pressão intracraniana, emergência hipertensiva associada à dissecção da aorta ou acidente vascular encefálico, uso de balão intra-aórtico, coleta de sangue e gasometrias frequentes quando acima de 3 vezes ao dia. Deve ressaltar que não existem contraindicações absolutas da punção intra-arterial. Entretanto, os seguintes fatores clínicos são considerados contraindicações relativas do procedimento. São eles: doença vascular periférica, doenças hemorrágicas ou estados de hipocoagulabilidade, uso de anticoagulantes ou trombolíticos e infecção ou queimaduras na região da cateterização. As possíveis complicações de tal procedimento são insuficiência vascular, vasoespasmo, oclusão arterial pelo catéter, trombose, embolização arterial e sistêmica, isquemia e necrose, hemorragia, hematoma local, infecção do sítio do catéter e o pseudoaneurisma. Informações ao paciente. A obtenção de consentimento para a realização de procedimentos é uma exigência legal, dispensável em caso de inconsciência. Nesse sentido, o paciente deve ser conscientizado sobre o procedimento de forma a promover a cooperação dele, aumentar o tempo útil do dispositivo por meio do autocuidado e, por conseguinte, evitar acidentes e infecções. O paciente deve receber informações sobre o que constitui uma cateterização arterial, as vantagens do dispositivo para o tratamento, os riscos envolvidos no procedimento, cuidados necessários com o dispositivo e as condições de retirada do catéter. Os catéteres podem ser inseridos nas artérias radial ou femoral, para medida invasiva da pressão arterial. A primeira escolha é a artéria radial, preferencialmente do lado não dominante do paciente. Antes da inserção, é de fundamental importância a realização do teste de Allen, para avaliar a presença de circulação colateral adequada para a mão, pela artéria ulnar, tendo em vista o comprometimento direto da vascularização arterial radial. Agora vamos realizar o teste de Allen. Mantenha o antebraço do paciente elevado com o punho cerrado e pressione as artérias radial e ulnar até ocluir o fluxo sanguíneo. Mantenha a mão elevada e solicite que o paciente abra e feche a mão repetidas vezes, por cerca de 30 segundos para facilitar a drenagem da mão. Abaixe a mão do paciente e peça para ele abrir a mão, cuja palma deve estar pálida. Retire o dedo que estava pressionando a artéria ulnar, mas mantenha a pressão sobre a artéria radial. Se o teste de Allen modificado for positivo, a circulação colateral representada pelo fluxo sanguíneo da artéria ulnar deve reperfundir os vasos da mão em 5 a 7 segundos, sendo percebido pela coloração avermelhada da palma da mão. Caso a coloração avermelhada da palma da mão demore de 7 a 15 segundos para retornar, tem-se o teste de Allen negativo, o que indica que a circulação colateral realizada pela artéria ulnar não se encontra íntegra. Esse resultado contraindica a punção da artéria radial, pois se houver oclusão de seu fluxo sanguíneo, não haverá irrigação suficiente para a mão. Os materiais utilizados serão: para antisepsia, luvas de procedimento, gaze, campo cirúrgico fenestrado, solução degermante e pinça. Para anestesia, luvas estéreis, agulhas 25 por 7 e 40 por 12, seringas de 10 e 20 ml, gaze e solução anestésica lidocaína 1 a 2% sem vasoconstritor. Para a punção será utilizado agulha de punção, Gelco 22, fio guia se presente no kit, monitor de pressão invasiva, transdutor de pressão e conexões, frasco de soro fisiológico 0,9% 500 ml, equipo de soro e bolsa pressórica.
Para fixação, porta-agulhas e fio mononylon 4.0 agulhado e para o curativo, gaze e fita adesiva. Quanto ao posicionamento do paciente, ele deve estar em decúbito dorsal, posicionando o membro a ser puncionado sobre uma mesa auxiliar de Mayo ou uma tala. Deve-se colocar um coxim, normalmente uma compressa enrolada, sob o punho, a fim de melhorar a exposição do sítio de punção da artéria radial. No vídeo, usa-se um braço de manequim para representação realística e o médico deve se posicionar lateralmente ao paciente, conforme o lado a ser puncionado. Iniciaremos identificando o ponto da punção. Palparemos com a polpa digital do segundo e terceiro dedos o pulso radial, localizado medialmente ao processo estiloide do rádio. Essa etapa pode ser feita com ou sem luvas de procedimento. Com as luvas de procedimento, realizaremos a antisepsia da pele com solução degermante, abrangendo a face anterior da metade distal do antebraço escolhido. Após a limpeza da pele, iremos separar todos os materiais já citados, juntando todos eles na bandeja cirúrgica. Após a separação adequada dos materiais, iremos fazer o processo de paramentação, fazendo lavagem, escovação, uso de capote e também a calçagem de luvas estéreis. Agora, de maneira estéril, iremos realizar a antisepsia alcoólica do local da punção. Uma vez realizada a antisepsia, colocaremos os campos cirúrgicos, deixando exposta a região desde a linha de flexão do punho à metade da linha de extensão da face anterior do antebraço. Neste momento, realizaremos a anestesia. Com a agulha 40x12 acoplada à seringa de 10 ml, aspiraremos o anestésico local. Nisso, trocaremos a agulha para 25x7 para realizar a infiltração do anestésico. Ao realizar a anestesia, é importante verificar o local adequado e sempre aspirar antes de infiltrar a substância. Após a anestesia, realizaremos a punção. Iremos introduzir a agulha mostrada a 1 cm distal da cabeça do rádio, num ângulo de 30 a 45 graus em relação à pele. É importante, após introduzir, observar o retorno de sangue pulsátil. Nisso, comprimiremos a artéria montante do sítio da punção e retiraremos a agulha metálica, deixando o catéter ou o gelco dentro da artéria. Reparem nesse vídeo no retorno do sangue pulsátil. Agora, vamos conectar o transdutor elétrico para a medição da pressão arterial com o catéter já puncionado. Agora, realizaremos a finalização do nosso procedimento. Para a fixação, realizaremos de novo a anestesia, aspirando, infiltrando e progredindo à medida que aplicaremos o anestésico. Após isso, realizaremos a fixação do catéter à pele com o fio mononylon 4.0. Não está sendo realizada, pois é um modelo representativo. Após isso, realizaremos o curativo, com 2 gases que serão colocadas junto ao catéter, com posterior aplicação do micropore. Para a manutenção do catéter, é essencial manter o membro cateterizado aquecido e em posição funcional. Deve-se monitorar as extremidades do membro cateterizado a cada 4 horas, verificando temperatura, presença de edema, eritema, cianose, palidez, perfusão capilar e sensibilidade, investigando sinais de isquemia e de sangramento, especialmente em pacientes com coagulopatia. É importante inspecionar o sítio de inserção do catéter quanto aos sinais flogísticos e secreções.
particularmente se o catéter estiver inserido por mais de 72 horas ou se houver falta de asepsia adequada. A permanência do catéter deve ser mantida estritamente pelo tempo necessário para controle hemodinâmico, devido ao risco crescente de trombose com o prolongamento do tempo de uso. Além disso, é necessário monitorar a troca da solução salina com heparina a cada 24 horas para garantir o efeito anticoagulante. A medida direta da pressão arterial é realizada após a punção arterial prévia. Deve-se conectar o transdutor eletrônico por interposição de catéter de polietileno rígido e esterilizado entre 30 e 120 cm de comprimento. O sistema deve manter-se pressurizado em 300 ml de mercúrio e preenchido com solução salina fisiológica estéril mais heparina a 1 unidade por ml. Antes do início da medida, o sistema deve ser zerado. A pressão arterial média visualizada no monitor eletrônico é resultado do valor médio da pressão durante todo um ciclo do pulso de pressão e deve estar entre 6 a 8 ml de mercúrio para ser considerada normal. Valeu, galera!